Olá pessoal, no vídeo de hoje nós vamos aprender sobre a comparação entre capitalizações. Nas últimas aulas a gente já aprendeu sobre juros simples e sobre o juro composto. O que nós vamos ver é uma comparação do desenvolvimento do montante, porque conforme o tempo passa, o valor aplicado ele vai aumentando. E eu quero mostrar para você o que acontece com o juro simples, o que acontece com o juro composto, aonde cada um é mais vantajoso, certo? Nessa aula de hoje nós não teremos lista de exercícios, é um assunto bastante breve e que, com os exemplos que eu vou te dar aqui, eu creio que seja suficiente para você sair dominando esse conteúdo. Questões assim, hora ou outra, são cobradas, e o legal delas é que a gente não precisa fazer cálculo, apenas fazer uma análise e lembrar dos conceitos que eu vou explicar para você aqui agora. Para fazer essa comparação, eu fiz o seguinte exemplo. Eu supus que alguém aplicou o valor de R$ 1 e esse valor ele foi aplicado a uma taxa mensal de 10% ao mês, tá? Eu não coloquei aqui, mas é uma taxa de 10% ao mês. Lá na apostila eu vou deixar ajeitado isso aí, beleza? Então vamos lá. A taxa ela é mensal, então vamos ver o que vai acontecer quando a pessoa aplica esse valor por menos de um mês. Então vamos lá. Digamos que o indivíduo deixou esse R$ 1 dele aplicado por 3 dias. 3 dias, gente, é a 10ª parte de um mês. Então é 1 sobre 10 meses, ou então 0,1 meses. No juro simples, esse valor de R$ 1 aplicado com 10% ao mês por 3 dias vai gerar um montante de R$ 1,01, ou seja, R$ 1 que ele aplicou mais um centavo de lucro. Veja o que acontece no juro composto. Eu usei a fórmula, essa fórmula aqui não dá para calcular esses períodos na mão, então eu usei calculadora, certo? Mas aqui a ideia é só você poder entender o que acontece. Veja que aqui nós temos R$ 1 e aqui, gente, nós temos alguns valores decimais do centavo. Ou seja, enquanto no juro simples 3 dias foi suficiente para render um centavo, no juro composto não chegou a render um centavo, certo? Então o centavo fica aqui, ó, a unidade do centavo. Então é como se tivesse rendido apenas 0,96 centavos, tá beleza? Então perceba que durante 3 dias o juro simples acabou rendendo mais que o juro composto. Com 6 dias de aplicação, o indivíduo que aplicou com juros simples ele teria 2 centavos de lucro. Aqui ele teria 1,92 centavos. Note que de novo está abaixo. 15 dias. Com 15 dias de aplicação, o indivíduo do que colocou no juro simples teria ganhado 5 centavos. E o indivíduo que aplicou em juro composto teria ganhado 4,88 centavos. E agora, quando a gente chega nos 30 dias, veja que eu coloquei na cor vermelha, 30 dias no juro simples dá R$ 1,10 e 30 dias no juro composto também dá R$ 1,10. E depois que passa de 30 dias? Com 33 dias, eu tenho R$ 1,11 de montante no juro simples. Já no juro composto, eu tenho 11 centavos a mais, né? R$ 1,11 e 0,05 centavos. Veja que tem um pouquinho a mais. É um valor praticamente insignificante, mas veja que aqui o juro composto já está rendendo mais e antes ele estava rendendo menos, certo? Quando se completam 60 dias, após 60 dias, nós temos R$ 1,20 para quem aplicar no juro simples. E no juro composto, R$ 1,21, ou seja, já rendeu um centavo a mais. O que eu quero que você perceba? Que você perceba que no juro simples e no juro composto, quando eu tenho um mês, lembra, gente, aqui nós estamos falando de um mês, porque embora eu coloquei aqui 30 dias, a taxa aqui é mensal. 30 dias é um mês, certo? Então, o que você tem que saber na hora da prova? Que quando o valor é aplicado por 30 dias, ou seja, por um mês, com uma taxa mensal, ou então digamos que a taxa é anual e o valor fica aplicado por um ano, não importa. Tanto no juro simples quanto no juro composto, você vai ter exatamente o mesmo valor. Então, quando o tempo é igual a 1, certo? Tá? Nós estamos convertendo 30 dias para um mês, por causa da taxa que está em meses. Quando o tempo é igual a 1, o juro simples e o juro composto rendem a mesma coisa. Quando o tempo é menor do que 1, então se a taxa é mensal e eu aplico por menos de um mês, o juro simples ele é mais vantajoso. Quando passa de um mês,
o juro composto é o mais vantajoso. É isso que eu quero que você aprenda. Então, às vezes cai questão dizendo, olha, sempre juro composto é melhor porque é juro sobre juro. Mentira. Depende. Depende. Quando o período é menor do que 1, o juro simples vale mais a pena. Quando o período é maior do que 1, o juro composto vale mais a pena. E quando o período é igual a 1, tanto faz, o rendimento é o mesmo. Tão tal que poderia cair uma questão assim na prova. José aplicou R$ 3.000 a uma taxa de 1% ao mês por um mês. Quanto de juro ele vai obter no final? Aí você pensa, poxa, o enunciado não me falou se é juro simples ou composto. E a questão é que não tem problema nenhum usar o juro simples ou composto. Porque se a taxa é mensal e o período de aplicação é de um mês, não importa se você usar a fórmula de juro simples ou composto, vai dar no mesmo. Entendido isso? Então, quando a taxa é mensal e o período é de um mês, ou quando a taxa é anual e o período é de um ano, não importa qual método de capitalização você vai utilizar, porque vai dar igual, tá bom? Esse gráfico que eu fiz aqui embaixo, ele representa muito bem o que acontece nessas capitalizações. Na linha azul eu tenho o juro simples, veja que ele segue em linha reta, porque todo mês vai aumentando a mesma quantidade. Quando eu falo de juro composto, não. Ele começa primeiro aumentando bem devagarinho, e quanto mais o tempo vai passando, mais ele vai se distanciando e ficando mais rentável do que o juro simples, tá certo? Então, passou de um mês, o juro composto é mais vantajoso. Um mês é igual. Menos de um mês, aí já sai perdendo. Veja só, eu fiz esse gráfico aqui para ilustrar melhor aquela parte do período que é menor que um mês. Ó. Bem aqui é o ponto de encontro, onde os dois estão rendendo a mesma coisa, certo? Esse período aqui, gente, é o período de um mês, de um ano, seja lá o que for, depende do período de capitalização. O que acontece? Antes de um mês, o juros composto ele está rendendo. Nunca ele vai dar um valor negativo, certo? Um decréscimo. Ele sempre vai aumentar. Só que ele vai aumentar mais devagar. Então, ele vai ser menos rentável do que o juros simples, que é essa linha azul. Aí, quando chega em um mês, eles se igualam. A partir daí, o juro composto já é mais vantajoso. Eu espero que esse desenho aqui te ajude a entender melhor esse outro que eu mostrei aqui, tá certo? Porque aqui eu mostro melhor como é que funciona o gráfico dessa parte do juro composto. Então, o que você tem que saber? Você tem que saber que no juro simples, na capitalização simples, o crescimento ele recebe o nome de crescimento linear, porque ele é uma linha reta. Ele cresce ao mesmo tanto todo dia. Já na capitalização composta, tá? Aqui é para ser capitalização composta, vou arrumar também lá na apostila, o crescimento é exponencial. Todas as vezes que você vê um gráfico assim, ó, que começa baixinho e vai aumentando, isso aqui se chama crescimento exponencial, certo? Agora, nessa época de pandemia, de coronavírus, muito se falou nos jornais sobre crescimento exponencial. Por que esse crescimento é exponencial? Quanto mais gente infectada, maior a possibilidade de infectar mais pessoas, porque tem mais gente em mais lugares que contraiu o vírus, certo? Então, lembra disso. A retinha bonitinha é crescimento linear. Essa curva para cima recebe o nome de crescimento exponencial. E você tem que saber isso na hora da prova. Lá não vai cair gráfico, mas vai cair o conceito de conceito linear e conceito de exponencial. Vamos então resolver alguns exercícios. Na apostila já vai estar resolvido, já vai estar marcado qual é a resposta certa. É só para a gente raciocinar, beleza? Primeira questão. Pode-se definir juros como a remuneração cobrada de quem efetuou o empréstimo e que deve ser paga ao proprietário do capital emprestado. O que ele está dizendo? Juro é aquele valorzinho a mais que você paga por um dinheiro emprestado. Aí ele diz, as taxas de juros devem remunerar com base, ou seja, para cobrar uma taxa de juro maior ou menor, quem está emprestando leva em conta algumas coisas. Por exemplo, risco agregado do investimento, ou seja, quanto menor for a chance daquela pessoa pagar, quanto menos garantias ela tiver, se ela não tiver carteira assinada, se ela não for um funcionário público concursado, quanto maior for o risco de não receber, maior costuma ser a taxa.
Outra coisa que ele diz aqui é o seguinte: deve-se exigir taxas de juros proporcionalmente maiores, ou seja, quanto maior o risco de não receber, maior deve ser a taxa para compensar esse empréstimo. Ele fala das expectativas inflacionárias, porque a inflação ela faz o dinheiro desvalorizar. Então, se a inflação está alta, é preciso emprestar com um juro mais alto, porque senão o indivíduo pode sair perdendo, porque ele emprestou com 3% ao mês e o juro daquele mês, sei lá, foi de 4%. Estou dando um exemplo aí meio exacerbado. Mas vamos lá. Próximo. Na compensação pela não aplicação do dinheiro em outro investimento, ou seja, se tem outros investimentos no mercado bastante vantajosos, se eu quero atrair para mim aquele valor e emprestar aquele valor, é preciso que o juro seja alto para compensar jogar meu dinheiro naquilo. Não é isso? Então, continuando. E os custos administrativos envolvidos na operação. Então, se é um banco, o banco tem que lucrar em cima de todas essas coisas que eu falei e ainda tem que pagar funcionários, tem que pagar água, tem que pagar energia, telefone daquela agência para poder oferecer esses serviços. Então, tudo que ele disse até aqui, gente, é apenas um esclarecimento do assunto. Agora, daqui para frente, a gente entra no que de fato é o nosso exercício. Veja o que ele diz. Os juros podem ser calculados pelo sistema de capitalização simples ou composta, sendo essa última a mais utilizada, ou seja, embora utilize-se as duas, a de juro composto é mais usada. Assim, no sistema de capitalização composta, então tudo que ele vai dizer aqui está relacionado ao juro composto. O que é verdade sobre o juro composto? Letra A. O juro é calculado somente sobre o capital inicial. Mentira. No juro simples, o juro só é calculado em cima do capital inicial, certo? Então, no juro composto é juro sobre juro. Então, a letra A está errada. B. O juro é calculado da mesma maneira que na capitalização simples. É igual, gente? Não, não é igual. O jeito de calcular é diferente. Só existe um momento onde eles ficam iguais. Eu já expliquei isso na aula, certo? Que é quando o período é de um mês ou de um ano, por aí vai, certo? C. O juro de cada período não é incorporado ao capital inicial. Gente, isso aqui é a mesma coisa do que está dizendo na letra A. De novo, ele está falando do juro simples. O juro de cada período não é incorporado, certo? Então, também a letra C não é a alternativa correta. Letra D. A taxa de juros não incide sobre os juros do período anterior. De novo, isso aqui é o que se diz a respeito do juros simples, certo? Na taxa de juros simples, não há incidência sobre o juro rendido no mês anterior. Mas isso não se aplica à capitalização composta, que é o nosso tema aqui, tá bom? E por fim, a letra E, que é a alternativa correta, já deixei até vermelho, ele diz que o juro de cada intervalo de tempo é incorporado ao capital inicial e passa a render juros também. Então, se eu apliquei em janeiro, em fevereiro eu tenho o meu capital mais um pouco de juro. Quando entrar o mês de março, eu vou receber juro pelo valor que eu apliquei, mais o rendimento do mês anterior. Tá? É assim que as coisas acontecem no juro composto. Logo, a alternativa é a correta desse exercício. Segundo exercício. Em relação a juros simples e compostos, é incorreto afirmar. Então, nós estamos em busca da alternativa errada. A gente já sabe que a errada é a B, mas vamos julgar cada uma delas. Letra A. Juros simples têm crescimento linear. Verdade, gente. Cresce uma retinha. Lembra do que eu expliquei? Linear para o juro simples e exponencial para o juro composto. Juros compostos são sempre maiores que juros simples. Errado. Já expliquei que quando o tempo é menor do que 1, certo? Quando é menor do que 1, nós temos então ali uma desvantagem para o juro composto. Então, nem sempre o juro composto é mais vantajoso. Está errado, certo? Olha o que diz a C. Juros compostos têm crescimento exponencial. Viu a importância de saber esse conceito? Sim, é exponencial. Juro simples é linear, juro composto exponencial. Você não pode chegar na prova sem saber isso aí. D. No sistema de juros simples, a taxa é aplicada sobre o capital inicial, diferentemente do juro composto, onde ocorre juros sobre juros. Exato. No juro simples, só o capital inicial gera novos juros. E no juro composto, nós temos juros sobre juros. Então, a única que está dizendo algo errado é a alternativa B. Terceiro e último exemplo. Um advogado, após receber R$ 3.000 de honorários, resolveu aplicá-lo em um dos regimes de capitalização, simples ou composta. Então, ele está pensando, né? Durante 4 anos, com taxa de 10% ao ano.
Após análise, ele pôde concluir corretamente que nessas condições o regime de capitalização composta é mais vantajoso em relação ao de capitalização simples. Mas quando? Ou seja, ele analisou os dois, ele fez essa análise que eu fiz aqui na aula para vocês, e ele chegou à conclusão: realmente, o juro composto ele é mais vantajoso, mas em determinadas condições. Quais são elas? Letra A. Só é mais vantajoso só no intervalo entre o primeiro e o terceiro ano. Não, gente. Veja, ele é mais vantajoso entre o primeiro e o terceiro ano? Bom, depois que completa um ano até o terceiro, certo? Ele está dizendo que é entre o primeiro e o terceiro. Mas a ideia é que ele não para no terceiro. Se ele andar mais, depois do terceiro, ele continua sendo vantajoso. Então, quando ele fala entre o primeiro e o terceiro, a gente fica na dúvida se ele está falando entre o dia zero do primeiro ano ou o final do primeiro ano, começo do segundo. Mas, independente do que ele estiver falando, é fato que a vantagem do juro composto não termina no terceiro ano. Ele vai além. Se for 4 anos, igual ele quer, é mais vantajoso. Se for 5. Então, a A não está muito clara, mas mesmo assim dá para dizer que ela está errada, porque a vantagem dele não para no terceiro ano. Tá? Ele vai adiante. Ele disse que o juro composto na letra B é mais vantajoso em todo o período. Mentira, já provamos isso. C. Ele concluiu que o juro composto é mais vantajoso a partir do primeiro ano. Exato. Depois que acaba o primeiro ano, a partir dele para frente, qualquer período vale mais a pena no juro composto. Por isso que essa é a alternativa correta. Na 2 e na 3, ele vai dizer que só é mais vantajoso depois de 2 ou 3 anos. Não, gente. A partir de um ano, o juro composto já vale mais a pena. Então é isso. Esse é o nosso assunto. Como eu disse, não vai ter lista de exercício, mas estuda esse material, porque esses conceitos são simples, mas valem a pena, e essas questões valem igual aquelas questões que a gente tem que se matar de fazer conta. Tá bom? Então, valeu aí.